Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que me assistam. De volta novamente para a terceira fase aqui das nossas exposições, dos nossos estudos. Darem um tempinho para todos, né, se ambientarem a esta nova era, a esta nova forma de enxergar aí a humanidade. E enfim, não foi fácil para todos. Acho que agora já estão um pouquinho mais calmos, mais resignados. E então isso sempre é uma coisa boa. E então vamos aqui começar aí com as altercações novamente, não é? Porque muitos irão ofender e indignar, não é? Portanto, se vir que começa a ficar indignado, pode ir à sua vida, que não é para si este assunto. Então, para quem seja, vamos hoje falar de dúvida, a sagrada palavra. Se é que há palavras sagradas, esta é uma delas. Dúvida. Se duvido, logo existo. Pelo menos o meu ego, não é? Que é o que eu sempre vos digo. Deixem dessas coisas do espírito, que não conheço nenhum de vós espiritual. É tudo egos. E para mim falo. Talvez um dia, não é? Há sempre essa aspiração. Então a mente cética é uma das coisas mais bonitas, mais belas desta dimensão. Ela foi condenada pelas religiões, porque estas não foram capazes de responder a perguntas céticas. Só queriam crentes. E a mente cética é justamente o oposto da mente crente. E eu sou totalmente a favor da mente cética. Ou seja, isto é que é a dualidade. É cético e crente. Não a polaridade, como vamos já ver à frente. Portanto, não acredite em nada, como eu costumo escrever em letras todas maiúsculas, em nada a não ser que o tenha experimentado, experienciado, vivenciado. Não acredite em nada, continue a questionar o tempo que for preciso. A verdade não é barata. Não está à disposição do crente, ela só está ao dispor do cético. Lembre-se apenas de uma coisa: não seja cétimo a meio gás. Lembre-se? Os mornos vomitos, não é? Então, seja totalmente cético. Quando lhe digo para ser cético total, quer dizer que as suas ideias céticas também devem ser postas à prova, tal como as crenças de qualquer pessoa. O ceticismo, quando é total, queima-se a si mesmo, porque é preciso questionar e duvidar até do próprio ceticismo. Lembram-se quando eu vos digo que todo este conhecimento é apenas para desconstruir todas as crenças e que depois também ele tem que ser anulado? É por isso mesmo, ou é isso mesmo que acontece. Não pode deixar o seu ceticismo acima de qualquer dúvida. Caso contrário, fica na mesma posição do crente. Se conseguir duvidar do cético que há em si, então o místico não deve estar longe. Mal, místico, isso não é uma coisa ruim. O que é um místico? Além e alguém que não tem resposta. Alguém que fez todas as perguntas possíveis e descobriu que nenhuma pergunta pode ter resposta. E ao descobri-lo, ele deixou de questionar.
Não é que tenha encontrado a resposta. Ele simplesmente descobriu uma coisa. Que não existe resposta em parte alguma. A vida é um mistério, não é uma pergunta. Não é um quebra-cabeças para resolver. Não é uma pergunta para ser respondida, mas um mistério para ser vivido, para ser vivenciado autenticamente. Um mistério para ser amado, um mistério para ser dançado, cantado. Qual é os seus dotes? Eu descobri que não existe resposta. Todas as perguntas são fúteis e todas as respostas são mais fúteis ainda. As perguntas têm sido feitas por gente tola e as grandes filosofias surgiram por causa das suas perguntas. Estas filosofias são criadas pelo esperto, pelo astuto, mas quiser ter uma relação com a realidade, de ser amigo da realidade, como eu tanto vos digo, não pode ser tolo nem astuto. Tem que ser inocente, como as tais criancinhas, não é? Que nascem, que são novos homens, novas mulheres. E a diferença entre a dúvida e a negatividade é enorme. Porque já se está a dizer, esses desequilibrados, negativos, não é? Diabólicos, é que duvidam. Elas são parecidas. Na superfície têm a mesma cor, mas bem no fundo a diferença é insuperável. Primeiro, a dúvida não é negatividade, mas também não é positividade. A dúvida é uma mente aberta, sem qualquer preconceito, sem qualquer julgamento, apesar que tem uma abordagem inquiridora. Dúvida é não dizer nada, mas é simplesmente levantar a questão. Essa questão só procura saber, descobrir se é que há a verdade. A dúvida é uma peregrinação, uma exploração. É um dos valores mais sagrados dos seres humanos, apesar que seja desconhecida por quase todos. A dúvida não quer dizer não. Ela diz apenas: eu não sei, estou preparado para saber, estou preparado para ir mais longe, mas a não ser que eu próprio venha a saber, como posso dizer que sim? A negatividade já disse que não. Não é uma investigação, não é uma exploração. Ela chegou a uma conclusão da mesma maneira que alguém chegou à conclusão que dizer que sim. O positivista. Né? Sim, sim, claro. Nem que seja para ser positivo. Uma pessoa diz que Deus existe. Ai, ai. A sua proposição é positiva. A outra diz que Deus não existe. A sua proposição é negativa. Mas ambas estão a navegar no mesmo barco. Elas não são pessoas diferentes, porque elas não indagaram. Nem o deísta, que acredita no Deus, não é? Duvidou. Nem o ateu, que não acredita, duvidou também da sua dúvida. Ou melhor, do seu ateísmo, não é? Se não tinha duvidado, pois claro. Ambos aceitaram conhecimento emprestado. Um reflexo da sociedade em si. O tal Deus, pátria e família que tanto desprezam. O tridente, né? Desequilibrador e que jamais o irá deixar-se conhecer.
A dúvida diz: eu gostava de saber, e a menos que eu saiba por mim próprio, não é um conhecimento e muito menos um reconhecimento. Só a minha experiência é que vai ser decisiva. A minha, a sua. A pessoa que duvida não é arrogante. Não está a negar nada. Entendem? A dúvida não é uma negação. Está apenas aberta à investigação, à exploração. Dúvida não é descrença. Aí é que as religiões têm confundido os seres humanos. Elas confundem dúvida com descrença. Na verdade, descrença e crença são exatamente o mesmo. Então aqui é que está uma polaridade. Entendem? Uma dualidade é da crença para a dúvida. Descrença, crença para a dúvida. E agora a polaridade é entre crença e descrença. Entendem? Sempre, nunca é demais frisar até conseguir que alguém consiga compreender. Dualidade são duas substâncias, duas naturezas diferentes. Polaridades é a mesma substância, a mesma natureza com graus diferentes, vibrações diferentes. Então a dúvida não é a descrença, não é? Na verdade, descrença e crença são exatamente o mesmo. Ambas aceitam o conhecimento vindo dos outros, dos livros, dos mestres, né? Ainda por cima dos livros sagrados, né? Dos livrinhos. E lembre-se, de tudo o que não sabe, você já começou a acreditar ou a não acreditar nisso. E aí perdeu uma grandíssima oportunidade para indagar. A verdade é que tanto com o sim como com o não você já fechou os olhos e não viajou. É mais difícil dizer sim. É mais fácil dizer não, porque não é preciso fazer nada. Mas a dúvida precisa de coragem, de esforço, não de sofrimento. Duvidar carece de coragem para ficar num estado de não saber e continuar a questionar tudo até ao momento em que entra na realidade. Quando cai na realidade, quando é amigo da realidade, não há negatividade nem positividade. Muito simplesmente sabe. É a sua experiência, sua, que mais ninguém pode tirá-la, única. Porque mesmo que a experienciem o mesmo, vão ter conhecimentos diferentes, né? Vão reconhecer outra coisa qualquer que não a sua. Eu não vou dizer que é positividade, porque a positividade tem sempre o outro polo, a negatividade. Portanto, se você é positivo, amanhã pode ser negativo. Consegue entender? Entrarem no seu cérebro. Se você for bom, amanhã pode ser mau. Se você for crente, amanhã pode ser descrente. Se você estiver apaixonado hoje, amanhã pode odiar. Entenda o problema da positividade. Positividade é tanto lixo como a negatividade. Duas meras ilusões. Agora ser centrado, ser neutro, estar ali no fiel da balança, isso sim é que já é alguma coisa. Mesmo também sendo uma ilusão nesta dimensão. Portanto, uma experiência vai para além das duas. Todo o mundo de polaridades é transcendido. Entende? Quando você se centra, se equilibra, transcende, desidentifica-se com aquilo, com esta dimensão, com este estado de consciência desta dimensão.
Esta é a verdadeira sabedoria. A dúvida é o caminho para a verdade. A dúvida é o caminho para a verdade. Não o sim ou o não. Esses não são caminhos para a verdade. Esses detêm-no, aprisionam. Vai parecer muito estranho dizer que o sim faz a mesma coisa que o não. Isso não consegue ser entendido pelos crentes. Saia de você de onde sair, continua o mesmo crentez, sempre igual. Shame on you, brother, sister. Nos dicionários, eles são antónimos, mas na realidade não o são. Eles apenas parecem opostos, mas nenhum deles colocou a questão. Nenhum deles tentou descobrir qual é o caso. O comunista acredita exatamente como o católico acredita. O comunista acredita que Deus não existe. Pode chamar-se descrença, mas é a sua crença. Ele não investigou, ele não meditou, ele não fez nada para descobrir que Deus não existe. Já o deísta, o tal que acredita no Deus que existe, ele também não fez nada. Ambos escolheram sem se mexerem um centímetro na direção da verdade. É por isso que acontece uma coisa muito estranha. A pessoa que é um deísta, um crente, pode tornar-se um descrente. Um ateu, no momento, e apenas vice-versa. Contar-vos uma historinha. Antes, na Revolução, a Rússia era um dos países mais deístas, né? Crentes religiosos do mundo. Milhões de russos estavam dispostos a sacrificar a sua vida pelo Deus. Depois da Revolução, quando a autoridade mudou, quando o padre mudou, quando a Bíblia dita sagrada foi substituída pelo sagrado Das Kapital, em 10 anos todo o país se tornou ateu. Foi espantoso. Gente que tinha acreditado toda a sua vida que Deus, que aquele Deus, o Jeová existia, começou a deixar de acreditar. Nem os comunistas conseguiam compreender que estas pessoas fossem as mesmas. Uau! Pessoas que teriam morrido por Deus e agora estão prontas a morrer pelo não-Deus. Nem à lei da bala. E foi mesmo, para alguns. Ninguém analisou a situação até agora. O que terá acontecido? Esta é a análise do facto. A negatividade e a positividade são ambas sistemas de crenças. São a mesma matrix. A mesma matrix. Crença, descrença. Igual. Igual, igual. Por isso é que nada muda na sua vida. Por isso as mesmas crenças, porém um pouquinho alteradas. Os dogmas persistem lá enraizados. Né? Os apegos, os desejos, as expectativas, é tudo igual. Parece só um pouquinho diferente. As indignações permanecem as mesmas. Já viu bem? Tem a mesma a peninha de tudo que tinha antes. Coitadinho, coitadinho, exatamente igual. E a dúvida é contra as duas. A dúvida é a insistência do indivíduo em querer provar, em querer experimentar a verdade. Ele não está preparado para aceitar de outra pessoa, desta maneira ou daquela. Só pessoas muito estranhas é que duvidam. Sei que você tem medo de duvidar, não quer parecer estranho, porque os estranhos são postos de lado, são abandonados. E você não quer ser abandonado. Tem um medo terrível da solidão, do abandono. Mas se apreciar, se estimar, é solitude, não é solidão. Google it, quem não sabe o que é solitude.
Só pessoas muito estranhas duvidam. Mas deixe que lhe diga, como disse a mim em primeiro lugar, bem-aventurados aqueles que duvidam, porque irão herdar o reino da verdade. É árduo duvidar, é arriscado e é perigoso. Que uma pessoa vai até ao abismo, até ao desconhecido, sem qualquer preparação, sem qualquer preconceito. Está a entrar no buraco negro sem sequer acreditar que o outro lado do túnel existe e que vai sair de novo da escuridão. Não existe crença, apenas um desafio que é aceite. Há uma só procura, uma só pergunta. A própria pessoa torna-se numa pergunta. Já se imaginou você próprio uma pergunta? Você é a pergunta, você é a dúvida. O incómodo que vai causar a todo o mundo é brutal. Brutal. Você é um ser insuportável. Insuportável. Ninguém vai ter prazer na sua companhia. É muito consolador ter uma resposta. Se ela está livremente ao dispor, tal como está. Não é? Não é o que Jesus até dizia? Acredita em mim e não precisas te importar. Eu vou tomar conta e vou escolher-te no dia do julgamento. Eu vou recomendar-te a Deus, a Jeová. Este é o meu povo. Eles devem entrar no paraíso. Tudo o que tens a fazer é acreditar. Um verdadeiro atalho. Acredita apenas. É por isso que milhares de pessoas em todo o mundo acreditaram e milhares de outras não acreditaram. As fontes são diferentes, mas a abordagem básica é a mesma. Pois, quando a multidão muda, por exemplo, né? Na Rússia, as mesmas pessoas que estavam seguras de Deus ficaram na incerteza. Levou 10 anos a mudar de uma certeza para outra certeza. Um intervalo de incerteza, mas a incerteza não é a dúvida. É apenas outra polaridade da certeza. A dúvida é apenas uma pergunta e a dúvida diz: eu quero saber. Ela não tem ideologia. A dúvida é uma procura completamente pura. Você perguntou qual é a diferença entre a dúvida e a negatividade? Negatividade e positividade são a mesma coisa. A dúvida é diferente de ambas. Ela não faz de si um deísta, ela não faz de si um ateu. A positividade faz de si um crente religioso, um deísta. A negatividade faz de si um descrente, não religioso, um ateu. A dúvida não faz de si nada. E aí é que é o problema, né? Porque os mornos, não é? São vomitados, não é? Aqueles neutros são a escória da sociedade. Mas não me estou a referir aos neutros tipo suíços. Ela apenas o transforma num inquiridor e essa é a dignidade do ser humano. Por isso é que eu exponho, ensino, proclamo a dúvida, porque sei que se você conseguir duvidar até ao último suspiro, então poderá entender a verdade do seu próprio ser e simultaneamente a verdade de toda a existência. E isso será a sua libertação. Isso será a liberdade. A dúvida não é cristã, muçulmana, hindu, budista, não é americana, russa, alemã, portuguesa, brasileira. Né? O sim pode ser cristão, né? O sim pode ser muçulmano, o sim pode ser judaico. Né?
O não pode ser comunista. O não pode ser fascista. Mas a dúvida é apenas uma procura. Uma procura, uma busca, uma exploração individual. O sim e o não pertencem ambas às massas, ao povo. As dúvidas fazem-no afirmar a sua individualidade, a sua singularidade. Ajudam-no a encontrar o seu caminho por si próprio, não aceitando os mapas que lhe são dados pelos outros. É fácil acreditar. É fácil não acreditar. Mas conhecer é um caminho realmente perigoso. Por isso, não seja negativo, não seja positivo. Esteja antes aberto, disponível, à procura, com um ponto de interrogação e continuando sempre a explorar, sempre a procurar. Muitas vezes a sua mente irá dizer que é bom acreditar. Tão mais fácil, tão mais confortável. Porque o caminho é difícil e uma pessoa nunca sabe para onde vai. Se vai encontrar alguma coisa ou não. Mas não dê ouvidos à sua mente, ao seu ego. A mente criou todas estas filosofias do sim, todas estas filosofias do não, todas as religiões do sim, todas as religiões do não. A dúvida nunca criou nenhuma filosofia. A dúvida criou silêncio. E a dúvida vai criar, quem sabe um dia, a verdadeira religião. Aquela que nos une ao divino. Não ao Deus, aos extraterrestres. Sobre os objetos, o mundo exterior que se espalha por milhões de estrelas. A dúvida trouxe um enorme conhecimento em apenas cerca de 300 anos. Você carrega outro mundo dentro de si mesmo, que não é de forma alguma mais pequeno que o mundo que vê lá fora. Talvez o outro seja maior, sem dúvida. Porque, como eu digo, talvez seja maior. Usa a palavra talvez para deixar assim intrigado. Você conhece o Sol, a Lua, as estrelas. As estrelas são enormes, o universo é vasto, mas se calhar é o único que você conhece. Tem por isso algo mais. É por essa razão que eu digo que carrega em si, se calhar, um universo ainda maior dentro de si, no seu microcosmos. Interrogue-se. Um grande sábio, como quase todos, um homem simples, sem instrução, mas que nunca aceitou a ideologia, nunca aceitou a religião na qual a sua famíliazinha o queria incutir. Quando tinha apenas 17 anos de idade, ele saiu de casa à procura da verdade. Ele meditou durante muitos anos nos montes e por fim descobriu-se a si mesmo. Depois disso, os seus ensinamentos limitavam-se a três palavras, porque essas 3 palavras tinham-lhe revelado todo o mistério da existência. Quais são essas 3 palavras? Quando alguém ia ter com ele, porque à medida que ele se tornou conhecido, as pessoas vinham de todas as partes do mundo pedir-lhe conselhos. Todo o seu ensinamento se resumia a sentar-se em silêncio e fazer uma só pergunta, com as tais 3 palavras. Quem sou eu? Estava sempre a repetir, mas um dia a pergunta irá desaparecer e só você ficará. Essa é a resposta.
Não é que vai encontrar a resposta escrita em alguma parte. Vai encontrar-se a si mesmo. Continue a escavar com esta pergunta. Essa pergunta é como escavar, como explorar. Está a ver a pergunta? É uma dúvida. Quem sou eu? Ela não aceita que o espiritualista diga que você é uma alma. Ela não aceita que o materialista diga que não existe ninguém, não perca tempo, né? Você é só um corpo, coma, beba e seja feliz. Ela é uma dúvida. Essas 3 palavras são seguidas de um ponto de interrogação, né? Question mark, como dizem os ingleses. E isso é suficiente. Então, se conseguir continuar pacientemente, um dia a pergunta vai desaparecer de repente. E o que sobra é a sua realidade. E essa é a resposta. E no momento em que se conhecer a si mesmo, terá conhecido tudo o que vale a pena conhecer. Mas antes tem que conhecer esse seu egozinho, esse seu falso eu, que é isso que estamos a tentar há mais de 2 anos mostrar. Não está fácil, mas um dia há de ser conseguido. Há de identificar com este seu ego. Mas não o mate, não o escravize. Torne-se amigo dele, compreenda, observe que ele ainda há de ser um amigo bem valoroso para si. Então até à próxima. Gosto de estar convosco